Graça e paz, querido irmão, querida irmã, você que está aí nesse momento assistindo esse vídeo, que me traz aqui, nesse momento, é nada mais, nada menos que uma preocupação sincera e, ao mesmo tempo, um bate-papo aberto sobre uma questão que atualmente tem me preocupado muito. Quero fazer menção de um texto bíblico. Esse texto bíblico ele se encontra em Eclesiastes, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 18. Eclesiastes 7, do 15 ao 18. Diz assim: Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, um ímpio que teve vida longa apesar de sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Evitará ambos os extremos. O bate-papo com os irmãos hoje gira em torno de uma... Como é que eu posso colocar aqui? Uma aparente falta de equilíbrio. E quando falo de falta de equilíbrio, trato da questão bíblica, teológica, principalmente presente nos inúmeros debates que a gente vê hoje nas redes sociais, por exemplo. Refletem um pouco da imaturidade espiritual de muitos dos nossos irmãos em Cristo. O equilíbrio espiritual ele é fundamental para que a gente possa, de fato, alcançar uma maturidade cristã. A pessoa sem equilíbrio ela não vai crescer em maturidade, ela não vai ter saúde espiritual e também não vai ter firmeza. Infelizmente, as pessoas elas têm a tendência de viver em extremos opostos, né? Se a gente for usar um linguajar bem abrasileirado, nós diríamos, quando não é 8, é 80, né? Esse é um provérbio que a minha mãe dizia. Ou seja, ou eu estou num extremo oposto, ou eu estou num outro extremo oposto. E nós nos encontramos hoje diante de um momento muito importante, porque nos dias em que estamos vivendo nunca foi tão necessário um posicionamento equilibrado. Por quê? Porque os extremos opostos, na maioria das vezes, podem estar eivados e permeados por inúmeros equívocos. Eu penso, e esse é um pensamento particular meu, você que está me ouvindo não é obrigado a concordar, mas eu penso que o ponto de equilíbrio ele é de fato a convergência entre os extremos, né, opostos. Penso que muito se tem feito ultimamente para promover, né, debates saudáveis, um diálogo entre as várias cosmovisões teológicas nos vários ramos do saber teológico, mas muitas vezes falta essa maturidade, esse equilíbrio por parte daqueles que se propõem a expor de fato aquilo que consideram majoritariamente e absolutamente correto. John Stott ele vai escrever seu livro Cristianismo Equilibrado. Ele vai tratar dessa questão ali, ele vai citar pelo menos 4 áreas ali que estão diretamente relacionadas
a essa questão do equilíbrio. John Stott propõe que é preciso encontrar um equilíbrio em 4 áreas. Primeiro, ele vai propor que tem que se encontrar um equilíbrio no intelecto e nas emoções. Ele vai propor que se tenha que encontrar um equilíbrio na questão do conservador e do radical, né? Ou seja, a questão de conservar o passado sem ignorar os desafios do presente. Ele vai propor a questão da forma e da liberdade, né? Ou seja, a formalidade e a liberdade, né? Como ver esses opostos e como conciliar. E a questão do evangelismo e da ação social, propondo que é preciso se evangelizar sem perder o foco na ação social, né? E que a ação social não pode fazer com que se perca o foco na evangelização. Então, a tentativa de Stott ali era propor, né, propor um ponto de equilíbrio. No texto em que eu fiz menção, Eclesiastes capítulo 7, dos versículos 15 a 18, nós encontramos o quê? Nós encontramos ali algumas diretrizes importantes para que a gente tenha um viver, um proceder, um saber balanceado, né? A gente percebe que Salomão, o sábio, ele propõe, já bem no final do texto, claramente a ideia de que os extremos precisam ser evitados. Tanto que ele vai tratar do texto dizendo que não seja demasiadamente justo ou demasiadamente sábio, né? Quando ele quer dizer isso, não seja demasiadamente ímpio, não seja demasiadamente tolo, a grande questão é, nós precisamos evitar os extremos, porque não há problema nenhum em ser sábio, também não há problema nenhum em ser justo. Agora, eu não posso ser sábio e justo a ponto de não ter mais condições de estabelecer diálogo com ninguém, que é o que muito ocorre hoje, né? A ideia da autossuficiência, que muitas vezes está travestida de conhecimento ou senso de justiça própria, por assim dizer. Então, esse é um extremo que precisa ser evitado. Outra coisa que a gente precisa levar em conta, ele coloca aqui, né, que a gente precisa reter o que é bom, né? É claro que nos extremos sempre existem pontos convergentes que são importantes e edificantes e a gente precisa reter isso. Mas a gente precisa dialogar com os polos diferentes do saber, com os pontos de vista divergentes do nosso. Estabelecer diálogo já é um grande passo. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai propor, no que concerne, por exemplo, as profecias em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 20 e 21, que se julguem todas as coisas e que se retenham o que é bom. Então ele está fazendo eco à ideia também de Salomão aqui. E ele conclui de forma muito sábia dizendo que nós devemos temer a Deus. Deus é o nosso ponto de equilíbrio, né? E eu diria o nosso ponto de equilíbrio supremo. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais equilíbrio espiritual eu tenho. E o contrário também não deixa de ser verdade. Quanto mais distante de Deus eu estiver, menos equilíbrio espiritual eu vou ter. Então, é preciso temer a Deus, sabendo que nós vamos prestar contas a Deus de nossas ações, de nossas decisões. É preciso entender que tudo que nós buscamos a nível de informação e conhecimento precisa estar respaldado por uma busca equilibrada desse conhecimento e um uso equilibrado desse saber. Porque senão ele, ao invés de promover edificação, traz dano. E é o que nós temos visto hoje. Minha fala hoje se dá exatamente por isso.
Hoje nós estamos vendo irmãos em Cristo, outrora mantendo uma relação de comunhão, agora divididos. Divididos por posições teológicas. Né? Se tornaram não apenas adversários teológicos, o que eu já não considero tão saudável, mas inimigos. E o que dizer de debates que muito mais promovem partidarismo e divisão do que edificação? Eu não estou fazendo apologia contra esse saber, estou dizendo que a gente precisa se lidar de forma equilibrada com isso. Hoje o saber teológico é muito controverso. Nós temos controvérsia soteriológica, no que diz respeito à questão, por exemplo, do calvinismo, do arminianismo. Nós temos controvérsias escatológicas. Né? Existe aquele irmão que é dispensacionalista clássico, dispensacionalista progressivo, pré-milenista histórico, amilenista, pós-milenista. Né? Nós temos hoje as várias cosmovisões teológicas que debatem entre si. Nós temos a teologia ortodoxa, neo-ortodoxa, né? Nós temos uma teologia liberal, fundamentalista, enfim. Né? E é preciso se lidar com muita calma. Hoje nós temos a controvérsia pneumatológica acerca da atualidade ou não, a contemporaneidade ou não dos dons do Espírito Santo, por exemplo. Enfim, nós temos aí muita divergência em muitas questões teológicas. E nesse momento, amados, nós precisamos ter um lema em mente. O nosso lema precisa ser o seguinte: o amor que nos une precisa ser maior que as diferenças que nos separam. As opiniões têm que ser respeitadas. Cuidado com as caricaturas. Infelizmente, hoje as pessoas às vezes querem se lidar com assuntos que elas não dominam profundamente e acabam criando caricaturas da visão oposta, né, da escola de pensamento oposta. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Boa parte dos debates que nós temos hoje estão regados de argumentos ad hominem, por assim dizer. Né? Muito desrespeito, uma demonstração de exibicionismo exacerbado, de prepotência e autossuficiência, que, em minha opinião, não promove edificação para o corpo de Cristo. Penso que o ponto de equilíbrio é sempre o melhor caminho. Seja o ponto de equilíbrio teológico, se possível, o ponto de equilíbrio ético, o ponto de equilíbrio no que concerne às próprias reações, ao respeito, né, ao próximo, né, ponto de equilíbrio nas reações, o ponto de equilíbrio na vida cristã. Eu penso que essa busca por essa maturidade ela vai refletir, não apenas no campo teológico, não apenas nos nossos discursos e preleções. Eu penso que muito mais vai refletir na nossa vida cristã como um todo. Quando eu falo em vida cristã aqui, me aproprio de um conceito puritano, né? Não acreditando, como não acredito na questão da dicotomia vida secular, vida sagrada. Por isso, a vida cristã, para mim, engloba exatamente tudo. Concluindo, queridos, evitem os extremos. Se for para debater, debatam ideias, um debate ideológico, diplomático, democrático, educado, ponderado. Né? Seja sábio nas suas atitudes, na sua forma de conduzir as ideias que você está passando. Esteja sempre aberto para aprender. Eu penso que os melhores expositores são aqueles que jamais deixaram de aprender. Tem uma frase que eu gosto muito de usar que diz: seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Eu penso que é por esse caminho que a gente vai trazer edificação para o corpo de Cristo.
graças a esse debate desequilibrado, fruto do desequilíbrio de inúmeros irmãos, nós temos hoje irmãos desigrejados, pessoas que se distanciaram da Bíblia, se distanciaram da fé, se distanciaram da igreja, se distanciaram de Deus, por causa desses debates que não promovem a glória de Deus. Sou contra o debate? Não. Nem é minha proposta fazer apologia contra os debates saudáveis. Agora, eu sou contra tudo aquilo que não promove a edificação do meu irmão, porque a Bíblia é contra. Então, que tudo que venhamos fazer seja para a edificação, que tudo o que venhamos promover vise a edificação do corpo de Cristo. Deixa essa reflexão para os irmãos, dizendo: busquemos o ponto de equilíbrio, sejamos ponderados. Ponto de equilíbrio, na minha opinião, ainda é o melhor caminho, ainda é a melhor proposta. Reitero o que disse: o amor que nos une precisa ser muito maior que as diferenças que nos separam. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.